Sábado nós iniciamos nossa leitura na Carta de Romanos. E eu quero estar efetivamente participando com você, trazendo informações que vão cooperar para o seu aprendizado. A Carta aos Romanos, quando nós começamos a lê-la, logo em seu início nós já identificamos que ela fora escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu esta carta perto do fim de sua terceira viagem missionária, entre os anos 56 e 57 de nossa era, depois de Cristo. Paulo estivera morando por 3 anos em um dos maiores centros comerciais do Oriente Médio e teve a oportunidade de estar presente, gastar mais tempo com 3 grandes cidades que mantinham um intenso intercâmbio com a cidade de Roma, sendo essas cidades Antioquia, Corinto e Éfeso. Tudo leva a crer que Paulo escreveu esta carta de Éfeso quando estava de viagem para Jerusalém. Ele voltaria a Jerusalém e levaria recursos que ele havia coletado a favor da igreja que passava por uma enorme dificuldade. Quando Paulo escreveu a carta, ele estava perto dos seus 18 ou 20 anos de ministério. E escreveu a carta com 2 propósitos. O primeiro é apresentar o evangelho que ele pregava. O segundo propósito era buscar recursos financeiros para que pudesse continuar a sua obra missionária. Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, mas ele era conhecido de muitos irmãos devido à sua fama. E também porque nós temos na história um momento bastante interessante, que é o momento em que Cláudio, o imperador de Roma, expulsa os judeus devido às suas brigas religiosas. E quando ele faz essa expulsão, ele não levanta quem é judeu ortodoxo e quem é cristão, de tal maneira que todos são expulsos, e é neste tempo que Priscila e Áquila conhecem a Paulo e se unem a ele, pois eles tinham o mesmo ofício. Tanto Priscila e Áquila quanto a Paulo tinham o ofício de produzir tendas, e eles então estiveram com Paulo por um bom tempo. Segundo a história escrita por Suetônio, que foi um dos escritores da história dos imperadores, principalmente de Cláudio, ele observa que essa expulsão durou por um decênio, que quer dizer 10 anos. Eu não sei se Priscila e Áquila estiveram com Paulo durante todo este período, porém, quando os judeus podem voltar a Roma, Paulo envia Priscila e Áquila para que pudessem ser úteis à igreja que estava em Roma. Então, ao escrever a carta, Paulo ele apresenta para nós quais são as pessoas ou qual é o público da igreja que está em Roma. Então, nós vamos identificar que a igreja em Roma é composta por gentios e também por judeus. Sabemos que tem judeus lá por 2 motivos. O primeiro motivo, ou até mais de 2, nós podemos ver ao longo da carta, mas nós vemos que ele saúda a Priscila e Áquila, e sabemos que Priscila e Áquila eram judeus. Ele manda saudações também para algumas outras pessoas, lá no capítulo 16, aonde ele fala de Andrônico, Judias e Herodião. E identificamos também no capítulo 2, no verso 17, que é escrito diretamente a judeus. A carta ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira começa no capítulo 1 e vai até o capítulo de número 8. A segunda parte do capítulo 9 até o capítulo 11. E a terceira parte do capítulo 12 até o capítulo 16. Nós identificamos que no capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 11, ela trata de assuntos, e Paulo vai fazer uma exposição prolongada sobre questões de interesse dos judeus, no que
nós aí identificamos ser parte da segunda divisão do livro. E nós observamos que a carta ela é diferente das demais que Paulo escreve. Paulo, nas outras cartas, ele trata de assuntos específicos das igrejas locais. Nesta epístola aos Romanos, ele expressa seu pensamento maduro. Então, ele envia muito mais do que uma carta, ele envia praticamente um tratado teológico, onde sistematicamente ele trabalha o Evangelho de Jesus e a forma que este Evangelho deveria alcançar a sociedade. Então, como falei, o plano de Paulo é bem claro. Ele voltará a Jerusalém, de onde irá para Roma, não como ponto final do seu destino. Seu objetivo é chegar aos confins da terra, que no seu tempo era a Espanha. O motivo de passar em Roma seria para confirmar a fé dos cristãos, comunicando a eles algum dom espiritual, obter apoio da igreja, e Paulo explica detalhadamente sua missão, o conteúdo de sua pregação e fala sobre os planos de Deus na história.